Muito boa tarde, lembrando sempre, um ponto de vista apenas à vista de um único ponto e não na verdade. Primeira coisa, se você puder, quiser, deixa seu like, compartilha, isso aumenta a relevância. A gente vê que vários canais estão sendo atacados. Ontem foi o Questione-se, que foi desmonetizado após o do Bernardo Kister. Como eu faço isso tudo por hobby, eu não tenho o que perder. E então, tipo assim, os canais pequenos como o meu, eles ajudam a espalhar a notícia também, porque às vezes tem 20 pessoas, às vezes 50, às vezes 100, às vezes eu já tive vídeos que viralizaram, mas a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. E hoje eu resolvi escrever uma crônica, de fazer um resumo dos últimos 5 meses. E eu comecei dizendo o seguinte, que se você estiver diante de um leão, que quem sabe, quem já viu meu Instagram, tem fotos de viagens, que o meu Instagram o mesmo nome do meu YouTube, é Rolf54. Se quiser ler o texto depois ou assinar para ver as fotos. Então é o seguinte, se você estiver diante de um leão na África, o que você nunca deve fazer é virar as costas e começar a correr, porque ele sempre vai te alcançar. E o grande problema, se você fizer isso, você sinaliza para o leão que você é comida, então ele vai te atacar, isso é certo. Só que, embora que muitas pessoas saibam disso, quando acontece essa situação real, muitas pessoas entram em pânico e começam a correr. E eu fiz uma ponte desde o primeiro dia. Toda a mídia se encarrega desse papel. Por onde você olhava havia mensagens: fique em casa, na televisão, nos websites, tipo no Google, Facebook, onde você assinava, onde você entrava, tinha aquela de mensagem sobre essa doença. E até quem ia para fora tinha outdoor e os relógios daqui do Rio de Janeiro mostrando que fica em casa, até hoje, né? Use máscara, todas essas coisas. Então, eles estimulam com isso 2 sentimentos: culpa e medo, que essa é a maneira mais fácil de você dominar um ser humano. Isso funciona coletivamente quanto individualmente. Tem mais dois outros sentimentos que são dúvida e dívida para manipular, mas isso fica para outra hora. Então, como eu fiz um curso de psicologia, tenho um livro escrito, devo imprimir nos próximos dias e de repente colocar para a venda, até se alguém quiser adquirir e ajudar nesse sentido, que o trabalho está bem escasso nos últimos meses. É o seguinte, por eu entender bem como funciona isso, não funcionou. Tipo, nos primeiros 3 dias ainda senti uma pontinha de culpa quando eu saía para correr. Mas com o passar do tempo eu falei, peraí, não estou fazendo nada de errado. Não sou criminoso, não tem ninguém na rua, não cruzo com ninguém, porque todo mundo realmente ficava em casa. Então não tem porquê. O exercício para mim é fundamental para eu manter minha sanidade mental até. Então a maioria, principalmente aqueles que assistiram Globo Lixo, sentiram um verdadeiro pavor. E os governadores, prefeitos, com respaldo do STF, impuseram medidas absurdas. E boa parte da população endossou. Tudo pelo pavor que sentiram. Então todos
todos os que questionaram as medidas foram chamados de adeptos de teoria de conspiração e outras coisas. Desumanos, porque só quer saber de economia. Então, a primeira coisa numa ditadura que acontece que é proibido de fazer perguntas inteligentes, porque não tem respostas. E eles não gostam de ser desmascarados. E a cada novo comunicado da OMS e de seus comparsos políticos e da imprensa, ficou mais evidente que estão perdidos. Hoje fizeram outro anúncio que acho que essa doença nunca vai ter... Como é que eles falaram? Alguma coisa assim que não vai ter solução, ou cura, ou sei lá o que. Tipo assim, eles fazem de tudo para te manter o tempo inteiro com medo e em pânico. E como ninguém chegou o público a assumir responsabilidade, eles falaram de especialistas o tempo inteiro, médicos dizem, mas não deram nome. Então, quando você faz medidas absurdas, você tem duas coisas. Quando começa a ficar meio insustentável, você tem duas formas de agir. Ou você recua, ou você começa a ficar mais ditatorial ainda. Então é o seguinte, eles não recuaram. E com cada nova medida que fizeram, ficou mais evidente o quanto que estão perdidos. Então, cada dia vem mais pessoas se juntando a nós e fazendo perguntas. Eu anotei algumas aqui. Por que é perigoso no início? Por que é perigoso pegar onda? O vírus está esperando o surfista na água? Por que o shopping é mais seguro do que os parques e jardins? Até hoje, o Palácio do Catete está fechado. Qual é o sentido? E certamente estão recebendo o nosso dinheiro para administrar isso. Isso é um bem público e está interditado ao público. Então corta o salário dessas pessoas, já que não estão fazendo nada. E aí o máximo, assim, porque no mesmo dia que o Crivella anuncia que vai multar as pessoas que estão na areia, abre a sauna gay e as casas de massagem. Por que você pode sentar no quiosque da orla sem máscara e as pessoas no calçadão e na areia, a 5 metros de distância, correm risco de levar uma multa? Por que as pessoas nas comunidades não morreram aos milhares? Porque ali nunca teve quarentena e não usam máscara. Eu passo de bicicleta perto de comunidade. Aglomeração. E os jornais perguntam se algum repórter vai lá denunciar, as pessoas estão aglomeradas. Vai receber um presentinho lá do chefão que mora lá. Tipo, então eles só vão em cima da praia. Porque ali são as pessoas mais covardes que não estão se rebelando até hoje contra esses absurdos. E por que você tem que usar a máscara para entrar no restaurante, senta na mesa, tira a máscara, se levantar para ir no banheiro tem que colocar a máscara? Tipo assim... por que você pode entrar em determinados lugares sem que o cara aponta aquele aparelhinho para tua testa e em outros não? Por que você pode sentar na grama no aterro, que podia sentar, já tem um tempo, mas na areia não podia sentar, que tem 20 metros também de distância? Sendo que tinha bastante pessoas na grama. Por que 40 pessoas sentadas na mureta da Urca é mais perigoso do que 50 pessoas aglomeradas dentro de uma condição de ônibus? Dentro de uma condição, né? Pode ser ônibus, pode ser trem. Porque politizam e censuram um medicamento que poderia ter salvado vidas? Essas todas são perguntas que as pessoas já estão se fazendo. Pessoas, inclusive, que até então não fizeram perguntas, só obedeceram e não fizeram perguntas.
E eu fiz várias pessoas, perguntei por que se usa máscara. A maioria não sabe responder. Outro dia fiz uma brincadeira, falei assim, vem cá, se inventarem que você tem que sair de casa com plug anal, eu tenho certeza que várias pessoas teriam feito isso sem sequer se questionar. Por que estão tendo que usar isso? Mais uma coisa, ontem encontrei um amigo meu na praia, que foi um dos mais apavorados. E ele me disse que já não tem mais medo. Não tem mais aquele medo inicial. E ele foi um dos mais apavorados até 3 semanas atrás. E o que reforça mais uma vez aquilo que eu falo. A única coisa que mudou desde o início foi o medo irracional. As pessoas perderam isso. Você pode ver no dia 6 de maio, eu publiquei um vídeo no meu canal onde eu disse que o despertar da humanidade vai ser muito maior do que depois daquilo que aconteceu, naqueles atentados que aconteceram em Nova York. E a manifestação de mais do que 1 milhão de pessoas em Berlim prova isso. As pessoas, a imprensa local, noticiou que havia 20 mil pessoas. Ou seja, qualquer pessoa que tem acesso, que vê uma foto e fala assim, 20 mil pessoas. Então eles estão tão desesperados que estão caindo no ridículo. A imprensa no início parecia sair vitoriosa, porque ganhou, as pessoas ficaram em casa, ganharam a audiência, só que se sentiram tão dono da cocada preta que começaram a esticar mais a corda, e as mentiras começaram a serem desmascaradas facilmente. E hoje eles deram um tiro no próprio pé. E hoje as mídias alternativas, durante essa quarentena, teve um abandono gigantesco, principalmente da Globo Lixo, que foram para medidas alternativas, porque além de encontrar informações mais certeiras e comprovadas, não entraram em pânico. As pessoas que várias pessoas agradeceram o Terça Livre por ter ajudado a manter a sanidade mental. E aí vem o STF, principalmente o seu grande Alexandre, que de grande não tem nada, e quer instalar uma censura mundial. Mas eles conseguem o contrário. A cada medida mais ridícula que eles tomam, mais pessoas despertam e tomam a Red Pill, aquela do Matrix, quando você toma pílula vermelha, você desperta para a realidade. Então, mais pessoas tomam isso. E essas pessoas como eu, que abandonaram a mídia 20 anos atrás, cada vez mais pessoas abandonam a mídia. E essas pessoas, eles nunca mais vão reconquistar, porque eles perderam a credibilidade. E não adianta censurar. Tem uma coisa chamada efeito Streisand. Como eu falei no início, canais pequenos vão pipocar, pessoas como eu vão fazer vídeos. Então você tem muitos canais pequenos. Claro que o canal é uma perda grande, mas uma coisa que o efeito Streisand significa que tentaram apagar uma foto. Um fotógrafo fez uma exposição na Califórnia aí, de fotos aéreas, aí pegou a casa da Barbra Streisand e ela queria impedir que fosse publicado, que se sentiu ultrajado que a casa dela apareceu. Então o que fizeram? Multiplicaram essa foto em pouco tempo 300 mil vezes na internet, e aí já não conseguia mais frear. E aí a mesma coisa. E eu te incentivo também, faça teu canal, faça. Eu não estou preocupado com a quantidade. Eu sempre falo, eu queria chegar a 1000 pessoas para poder fazer live, mas eu prefiro ter pessoas tão legais como estou tendo aqui, que interagem comigo. É tão gostoso isso. Vocês me dão um incentivo. E eu, às vezes, quando vocês estão mais desanimados, vocês
já me deram retorno, que também ganham incentivo através de vídeo meu. E assim a gente vai seguindo. Eles não vão parar mais a gente. Não vão parar. A gente vai encontrar outros caminhos se começarem a censurar. Grande abraço.